Olá, pessoal, aqui é a professora Amanda com vocês de novo. Vamos para mais uma aula de Química, aula de número 29, Fórmulas Químicas. Pessoal, mas antes de começar essa aula, faço o meu pedido. Curta a minha aula, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações para você receber todas as nossas aulas. Fechou? Beleza. Fórmulas Químicas. Professora Amanda, o que seriam essas fórmulas químicas? São a representação da composição das substâncias. Quando eu tomo aqui água, H2O, a fórmula química da água é H2O. Por quê? Porque ela me mostra que a composição dessa substância é dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, H2O. Isso é a fórmula química da água, a fórmula molecular da substância água. Entenderam isso? Então as fórmulas estão aí para nos ajudar a entender a composição das substâncias. Que átomos compõem aquela substância química? Perfeito, professora Amanda, incrível. Eu tenho o primeiro tipo de fórmula, que é a fórmula percentual. O que a fórmula percentual me dá? Ela me dá, ó, indica os elementos que formam uma substância e as porcentagens em massa de cada um deles naquela substância. O exemplo que tem aqui é do metano. Gás metano, gás do pântano, aquele odor, quando a gente vai em algum lugar que tem, por exemplo, lixo, né? Aquele odor de decomposição da matéria, né? Gás metano, gás do pântano. A fórmula percentual do metano me dá o quanto eu tenho de carbono no metano, qual o percentual em massa de carbono e qual o percentual em massa de hidrogênio no metano. E como eu faço isso, professora Amanda? A primeira coisa que tem que saber o quê? A massa molar do metano. Eu pego quantos carbonos tem no metano? Um, não é só que C? Não tem nada aqui embaixo, tem nenhum, isso é só o carbono. Qual é a massa atômica do carbono? Eu olho lá na tabela periódica. O maior número é a massa atômica. O menor é o número atômico. Eu quero a massa. A massa do carbono é 12. Então, eu tenho 12 do carbono, que eu tenho só um carbono, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, mais 12, 16. Então, a massa total do CH4 é 16. É a massa molar, a massa da molécula do CH4. Como que eu vou saber o percentual só do carbono? 16 é 100%. E 12 é só de carbono. 12 é X. Regra de 3, 75% é só carbono. A mesma coisa para saber a percentual em massa de hidrogênio. 16 é o 100% do metano e 4 é só a massa de hidrogênio. 4 é X. Multiplicação cruzada, equação de primeiro grau, regra de 3. 25% é só de hidrogênio. Então, a fórmula percentual do metano é C, 35%, e H, 25%. É o quanto eu tenho em massa de cada elemento, de cada átomo de elemento, na minha molécula de CH4. Fechou a fórmula percentual? Fechou, professora Amanda. Agora eu vou para a fórmula mínima. A fórmula mínima, ela também indica quais são os elementos que formam aquela substância pura e a sua proporção, expressa com os menores números inteiros possíveis. Por isso é fórmula mínima. Ela vai me dar a menor quantidade que eu posso ter de cada elemento naquela substância. Fórmula mínima. Como eu encontro a fórmula mínima? Com base na fórmula percentual, vou fazer, tá, gente? Fórmula mínima com base na fórmula percentual. Por exemplo, eu já sei o percentual de elementos na molécula de glicose. Tem o C, tem o H e tem o O. Na molécula de glicose, 40% é carbono, 6,67% é hidrogênio, 53,33, né, 53,33 é o percentual de oxigênio. A partir do percentual, eu vou descobrir a mínima, o quanto mínimo de cada um eu vou ter na minha molécula de glicose, que é formada por C, H e O. Eu pego o percentual e divido pela massa atômica. Primeiro do carbono. Qual o percentual que eu tenho de carbono na glicose? 40%. Qual é a massa
do carbono. A massa atômica do carbono é 12. Então, eu divido 40 por 12, dá 3,33. Aí, depois eu faço para o hidrogênio. Qual o percentual de hidrogênio na molécula de glicose? 6,67. E qual é a massa de hidrogênio? 1. 6,67 dividido por 1, dá 6,67. Qual o percentual de oxigênio na molécula de glicose? 53,33. E eu divido esse 53,33, que aqui está 16, mas é 53, pela massa do oxigênio. Qual é a massa do oxigênio? 16. Vai dar 3,33. Eu pego o menor valor nessa divisão e divido todos os valores que eu encontrei aqui pelo menor valor da divisão. Qual foi o menor entre os três aqui? 3,33. Então, eu vou dividir 3,33 por 3,33, vai dar 1. 6,67 por 3,33 vai dar 2. E 3,33 por 3,33 vai dar 1. Então, qual é o mínimo de carbono que eu vou ter? 1. C1. Qual o mínimo de hidrogênio que eu vou ter? 2. H2. E qual o mínimo de oxigênio que eu vou ter? 1. O1. Então, a fórmula mínima da glicose é CH2O. Entenderam, pessoal? Quem não entendeu, tira um print da tela para conseguir fazer os exercícios depois. Fechou? Fechou, professora Amanda. Continuando. Eu entendi, professora Amanda, fórmula química. Agora eu quero entender fórmula molecular. A fórmula molecular também me indica os elementos que formam a substância em uma molécula e o número exato de átomos de cada elemento dessa molécula. Quanto tem, por exemplo, na molécula de glicose, em 1 mol de glicose, quantos carbonos, quantos hidrogênios e quantos oxigênios. Eu tenho aqui a fórmula estrutural da glicose. Os que estão em vermelho são os oxigênios. Preto, né? São os carbonos. Os em vermelho são os oxigênios. E os branquinhos são os hidrogênios. Pessoal, quantos carbonos eu tenho na molécula de glicose? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Quantos oxigênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos hidrogênios eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele me dá certinho a quantidade de átomos de cada elemento em uma molécula. Então, professora, a representação da molécula de glicose é C6H12O6? É. A fórmula mínima dela era CH2O, mas a fórmula da molécula, de 1 mol de molécula, de 1 mol de glicose, é C6H12O6. Fechou. Então, eu tenho glicose quando eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Eu tenho uma molécula de glicose. Entendi, professora Amanda? Mas como eu encontro essa fórmula molecular? Tem duas maneiras. A primeira maneira de encontrar a fórmula molecular é a partir da fórmula percentual. Então, se eu tenho a fórmula percentual, por exemplo, aqui, da glicose, que é C, 40%, H, 6,67% e do O, 53,33%, e eu tenho a massa molecular da glicose, da molécula de glicose, que é 180 U, unidade de massa atômica, eu consigo determinar a fórmula molecular da glicose. Como que eu faço? Eu pego cada percentual. Pessoal, olha aqui. 80 gramas não é 100%? 12 vezes X, que é a quantidade de carbonos, vai me dar 40%. Por que 12 vezes X? 12 é a massa do carbono e X é a quantidade de carbonos que eu tenho, que eu não sei ainda. Eu pego e 12 vezes X vezes o percentual que eu tenho de carbono na molécula de glicose. Então, vai ficar 180 é 100%, 12 vezes X é o meu 40%. Multiplico cruzado, escrevo o valor de X, que é 6. Então, eu já sei que eu tenho 6 carbonos. Eu pego para o hidrogênio. 180 gramas é o valor total da glicose, ela é 100%. 6,67 é o meu Y. O Y vezes 1, que é a massa do hidrogênio, massa atômica, vai me dar o meu tanto de hidrogênios que eu tenho. Multiplicação cruzada, 12 hidrogênios. E para o oxigênio, a mesma coisa. 180 é a massa total, porque ele me deu no exercício,
de glicose e 16 vezes Z é o meu oxigênio, que tem como percentual 53,33. Por que 16 vezes Z? Porque a massa do oxigênio é 16. Eu vou achar um valor de Z, 6. Então, a fórmula molecular de glicose é C6H12O6, a gente já sabe. Entendemos, professora Amanda? E como eu calculo a fórmula molecular a partir da fórmula mínima? Eu sei que a fórmula mínima da glicose é CH2O. Se eu sei a fórmula mínima, eu descubro a massa da fórmula mínima. Como a massa da fórmula mínima? Quantos carbonos eu tenho na fórmula mínima? 1. Qual é a massa do carbono? 12. 12 vezes 1, 12. Qual é a quantidade de hidrogênios que eu tenho na fórmula mínima? 2. E qual é a massa do hidrogênio? 1. 2 vezes 1, 2. Qual é a massa do oxigênio? 16. E quantos oxigênios eu tenho? 1. 16 vezes 1, 16. Eu somo tudo, que a massa molar, a massa da molécula, é a soma de todas as massas dos elementos que estão formando aquela molécula. Então, eu tenho 30. 30 é a massa da fórmula mínima. Eu pego a massa da fórmula mínima e divido pela a massa da molécula inteira, total, que é 180 da glicose, e divido pela massa da fórmula mínima, que eu achei que é 30. Eu vou achar um N, eu vou achar um índice. E esse índice eu multiplico por todos os elementos na fórmula mínima. Então, eu tenho aqui a massa total da molécula de glicose, a massa molecular, 180, a gente já viu lá atrás. E a massa da fórmula mínima é 30. 30 dividido por 30 me dá um índice 6. Então, eu pego esse 6 e multiplico pela fórmula mínima. Eu não tenho um carbono? 6 vezes 1, 6 carbonos. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. 6 vezes 2, 12. E eu tenho quantos oxigênios? 1. 6 vezes 1, 6. Essa é a fórmula molecular a partir da fórmula mínima e da massa molecular da molécula. Entendemos, professora Amanda? Outro tipo de fórmula, calcular a fórmula mínima, encontrar a fórmula mínima através da fórmula molecular. Como que eu faço isso? Eu tenho a glicose, C6H12O, fórmula molecular. Achei ela. Como que eu descubro a fórmula mínima dela? Acho um divisor comum para os três índices. Qual o divisor comum de 6, 12 e 6? 6. 6 dividido por 6, 1. 6 dividido por 12, 2. 6 dividido por 6, 1. Achei a fórmula mínima da glicose. Para o benzeno, C6H6. Qual é um divisor comum para os dois? O maior divisor comum, 6. 6 dividido por 6 dá 1. 6 dividido por H, por 6 também dá 1. CH. Qual é a fórmula mínima da água? H2O. Tem algum divisor comum para 2 e 1? Não, então ela continua H2O como fórmula mínima. A senhora pode bater? Pode ser igual, pessoal. Se não tiver nenhum divisor máximo comum, ela bate a mesma fórmula mínima e molecular sendo iguais. Gás carbônico, qual é a fórmula molecular dele? CO2. Tem algum divisor comum para 1 e O2? E 2? Não, então é CO2, continua sendo a fórmula mínima dele, que é a mesma da fórmula molecular. Entendi, professora Amanda, agora ficou fácil. Exercício, exercise. Exercício de número 1. Bora, gente, vamos junto. Bora, professora Amanda, tamo junto nessa. Os alcinos, também conhecidos como alquinos, são compostos orgânicos que apresentam ligações triplas entre carbonos. A gente já viu isso lá em ligações químicas. A ligação covalente ela pode ser simples, dupla ou tripla. Entre carbonos podem acontecer ligações simples, duplas ou triplas. Fechou? Aqui está falando que está fazendo uma tripla. Considerando os alcinos C2H2, C3H4 e C4H16, aqui ele me deu o etino, aqui ele me deu o propino e aqui o butino, tá, gente? Indique a fórmula mínima dos mesmos. Qual é a fórmula mínima? A partir da fórmula molecular, eu acho um máximo divisor comum entre os dois. 2 e 2. Qual é o máximo divisor comum de 2 e 2? 2. Então, vai me dar 2 dividido por 2 dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. A fórmula mínima é CH. Pode ser a resposta, A, B ou C. Eu tenho C3H4. Tem um mínimo divisor comum, entre 3 e 4? Não, não tem nem o mínimo nem máximo, não tem nenhum. Então, qual que vai ser? Vai ser C3H4, a fórmula deles. Pode ser letra B ou letra C. E o C4H2? Qual o máximo divisor comum entre eles? 2. Eu divido C por 2 dá 2 e H por 2 dá
3. Então, é C2H3. Qual a minha resposta certa? Letter C, letra C. Fechou, professora Amanda. Entendi como calcular a fórmula mínima através da fórmula molecular. Pessoal, exercício de vestibular, esse aí, hein? Muito obrigada pela aula de hoje. Fico muito feliz por estarmos juntos mais uma vez. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus quiser. Fechou, professora?